Há um gesto que qualquer adepto de futebol conhece de cor. Dois jogadores ficam frente a frente, a tensão sobe, a adrenalina dispara depois de uma falta ou de uma decisão que o árbitro deixou passar. Um deles aproxima-se, põe a mão à frente da boca e diz qualquer coisa diretamente ao ouvido do outro. Esse gesto faz parte do futebol há décadas. Vê-se em jogos da Premier League, em meias finais da Liga dos Campeões, em finais do Campeonato do Mundo. Nunca ninguém foi castigado por isso. Nunca ninguém sequer o questionou verdadeiramente. Era apenas parte do jogo. Agora, já não. No Campeonato do Mundo de 2026, disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México, esse gesto exato pode acabar com o teu torneio num instante. Tapar a boca durante uma confrontação com um adversário pode dar direito a cartão vermelho direto, sem aviso, sem amarelo, sem conversa com o árbitro. Rua. Fora do jogo, suspenso para o seguinte, e, se acontecer no momento errado, possivelmente fora da competição de vez. O futebol acaba de alterar as regras de uma forma que milhões de jogadores em todo o mundo ainda estão a tentar assimilar, e essa regra já fez a sua primeira vítima aqui mesmo, na fase de grupos. A 19 de junho de 2026, o paraguaio Miguel Almirón tornou-se o primeiro jogador da história dos mundiais a ser expulso ao abrigo desta regra específica. O médio do Atlanta United envolveu-se numa confrontação tensa durante o jogo do Grupo D entre o Paraguai e a Turquia. No meio da discussão, tapou a boca enquanto falava com um adversário. O árbitro viu, foi ao bolso e Almirón saiu. Assim, sem mais, ficava fora um dos jogadores mais importantes do Paraguai no caminho até este torneio. Aconteceu depressa. Aconteceu à vista das câmaras. E aconteceu exatamente da forma como a FIFA e o International Football Association Board tinham desenhado, de modo claro, público e sem margem para discussão. Esse momento teve consequências não apenas para o Paraguai, que ficou em clara desvantagem durante o resto da partida, mas para todo o torneio. Cada jogador de cada seleção ainda em prova viu agora com os próprios olhos a rapidez com que esta lei é aplicada, sem zona cinzenta, sem benefício da dúvida. O gesto aconteceu. O cartão saiu. O que Almirón estava ou não estava a dizer deixou de importar. Para perceber por que razão esta regra existe, é preciso recuar a fevereiro de 2026 e a um único incidente em Lisboa, Portugal, que desencadeou uma das maiores controvérsias disciplinares que o futebol europeu viu em anos. O Real Madrid deslocou-se ao estádio do Benfica para disputar o play-off da fase a eliminar da Liga dos Campeões. Era exatamente o tipo de jogo europeu de alto risco em que as emoções fervem desde o apito inicial. O Real Madrid ganhou a primeira mão por 1-0, com Vinícius Júnior a marcar o único golo. Mas aquilo que aconteceu dentro do relvado foi quase imediatamente eclipsado pelo que Vinícius Júnior disse ter acontecido longe da bola. O avançado brasileiro, que tem estado no centro de várias polêmicas de racismo ao longo da sua passagem por Espanha, alegou que o avançado do Benfica Gianluca Prestiani o insultou de forma racista durante o jogo. Prestiani tinha 20 anos. Tinha tapado a boca com a camisola enquanto falava com Vinícius perto da bandeirola de canto depois de uma celebração. E nesse momento, diz Vinícius, ouviu algo que nenhum jogador deveria alguma vez ter de ouvir num campo de futebol. Prestiani negou tudo. Foi diretamente às redes sociais e disse que Vinícius tinha interpretado mal aquilo que julgava ter ouvido. O Benfica apoiou totalmente o seu jogador, falou numa campanha de difamação e afirmou acreditar por completo na versão de Prestiani. O Real Madrid respondeu entregando à UEFA aquilo que descreveu como todas as provas disponíveis e pedindo uma investigação completa. No prazo de 48 horas, a UEFA nomeou um inspetor especial de ética e disciplina para examinar tudo o que tinha acontecido naquele jogo. Eis o que a investigação não conseguiu resolver. Com a boca de Prestiani tapada, não havia câmaras que captassem aquilo que ele disse realmente. Não havia microfones que o tivessem gravado. Não havia material para especialistas em leitura labial analisarem. Não havia prova. Havia o relato de Vinícius, a negação de Prestiani e uma camisola puxada sobre um rosto exatamente no pior momento possível. A UEFA suspendeu provisoriamente Prestiani por um jogo, enquanto a investigação prosseguia. Ficou impedido de jogar a segunda mão, que o Real Madrid venceu por 2-1 para seguir em frente com um resultado agregado de 3-1. Mas a questão central ficou completamente por resolver.
O Benfica foi multado em 40 mil euros por cânticos e gestos racistas de 2 adeptos nas bancadas, uma acusação separada, mas relacionada, que a UEFA confirmou em março de 2026. Até hoje, a investigação da UEFA sobre o próprio Prestiani continua tecnicamente em curso, sem qualquer veredicto final publicado. Um caso que provocou indignação internacional e reescreveu as leis do jogo permanece, na sua dimensão disciplinar essencial, sem resolução. Foi essa realidade que levou a FIFA e o IFAB a agir. Não a possibilidade de culpa, não o veredicto final, a impossibilidade de alguma vez chegar a um. Quando um jogador consegue impedir fisicamente qualquer registro daquilo que está a dizer com um gesto tão simples como levantar a mão ou puxar a camisola para cima, toda a estrutura de responsabilização do futebol desmorona-se. Pode-se ter todas as câmaras do estádio apontadas para esse momento e ainda assim acabar sem nada. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse-o de forma mais direta do que quase qualquer outra pessoa numa entrevista à Sky News. Se um jogador tapa a boca e diz algo com uma consequência racista, tem de ser expulso. A lógica por trás dessa afirmação não é subtil. Se estás a tapar a boca, provavelmente tens algo a esconder. E se o futebol não consegue provar o que disseste, o futebol precisa de um mecanismo que não dependa dessa prova para agir. O International Football Association Board, o organismo que efetivamente escreve as leis do jogo, levou a questão à sua 140ª Assembleia Geral Anual, em Hensel, no país de Gales, em fevereiro de 2026. Nessa reunião, lançou formalmente um processo de consulta para desenvolver medidas em 2 áreas específicas. Primeiro, jogadores que tapam a boca durante confrontações com adversários. Segundo, jogadores que abandonam unilateralmente o terreno de jogo como ato de protesto contra decisões da arbitragem. A 28 de abril de 2026, numa reunião em Vancouver, na Colômbia Britânica, realizada em paralelo com o Congresso da FIFA, o IFAB confirmou as novas regras por acordo unânime. Ambas as leis ficaram aprovadas para entrar em vigor no Campeonato do Mundo a partir de junho. A regra sobre tapar a boca foi escrita de forma deliberadamente ampla e deliberadamente inequívoca. Qualquer jogador que tape a boca com a mão, com o braço ou com a camisola enquanto participa numa situação de confrontação com um adversário pode receber cartão vermelho, ao critério do árbitro. A palavra confrontação é essencial aqui. O IFAB teve o cuidado de distinguir entre uma discussão tensa com um adversário e uma conversa amigável com um colega de uma seleção rival. Se 2 jogadores que se conhecem bem estão a ter uma conversa perfeitamente cordial e um deles tapa a boca para a manter privada, esse não é o alvo desta regra. A regra foi desenhada especificamente para o cenário Prestiani-Vinícius. Um momento quente, um frente a frente, uma mão ou uma camisola a subir sobre a boca no exato instante em que aquilo que é dito pode ultrapassar uma linha que o futebol não tem forma de documentar. Os críticos da regra têm apresentado um argumento consistente e razoável desde o dia em que ela foi confirmada. O cartão vermelho direto é a punição individual mais severa que existe no futebol. Termina imediatamente a participação de um jogador naquele jogo e, ao abrigo das regras dos torneios, costuma acionar uma suspensão automática de um jogo para a partida seguinte. Usar essa punição por causa de um gesto e não por aquilo que foi realmente dito, que pode ou não ter sido problemático, é algo extraordinário. A regra não exige que algo ofensivo tenha efetivamente acontecido. O ato de tapar a boca durante uma confrontação é, por si só, a infração. Alguns analistas que acompanham o torneio descreveram isto como transformar a ambiguidade em arma, usando a impossibilidade de prova como justificação para punir. O que a FIFA e o IFAB estão essencialmente a dizer é que, ao eliminar a possibilidade de prova, o jogador elimina também a sua própria proteção contra as consequências mais duras. Esse argumento tem uma lógica desconfortável que é difícil refutar. Não se pode reclamar o benefício da dúvida sobre o conteúdo das palavras quando se tornou deliberadamente impossível registrá-las. O gesto e a consequência estão diretamente ligados. O que inquieta os críticos é que este padrão poderia, em teoria, apanhar jogadores que não estavam a dizer nada de relevante,
Jogadores que taparam a boca por puro instinto, por anos de memória muscular criada à volta de um hábito que antes nunca tinha sido fiscalizado. Miguel Almiron pode ter dito algo que justificasse uma sanção, ou pode não ter dito. Nunca saberemos, porque a regra não exige que saibamos. Esse é precisamente o objetivo da regra, e é também a razão pela qual o debate em torno dela não vai desaparecer. A segunda regra, que chegou através do mesmo processo legislativo, tem o seu próprio ponto de ignição e envolve um incidente que ocorreu numa das maiores noites do futebol africano dos últimos anos. A final da Taça das Nações Africanas de 2025 realizou-se em Marrocos. Os anfitriões tinham chegado à sua primeira final da AFCON em décadas, jogando perante um público da casa que tinha transformado o torneio num dos mais eletrizantes da história da competição. Na fase final desse jogo, o árbitro assinalou um pênalti controverso a favor de Marrocos. O Senegal, adversário e campeão africano em título, entendeu que a decisão estava errada. E em vez de expressar essa discordância pelos canais habituais, discussão, cartões amarelos e perda de tempo, vários jogadores senegaleses fizeram algo para que o livro de regras do futebol, na altura, não tinha uma resposta clara. Saíram do campo, abandonaram o relvado em protesto. O jogo parou. O estádio mergulhou no caos. Foi preciso bastante tempo e intervenção para que a partida fosse retomada e terminada. Marrocos ganhou o jogo. Mas o incidente era um processo no qual defendia que as ações do Senegal deveriam ter resultado na perda automática da partida. Segundo foi noticiado, esse processo legal ainda está em curso, e a nova regra da FIFA, aprovada em abril, tem sido interpretada por analistas jurídicos como algo que pode reforçar a posição de Marrocos no TAS, ao estabelecer retroativamente qual deveria ser a consequência de uma ação desse tipo. Ao abrigo da lei agora em vigor, uma equipa cujos jogadores saíam do campo em protesto enfrenta a possibilidade de cartões vermelhos para esses jogadores. Qualquer elemento da equipa técnica que incentive a saída também enfrenta sanções. E se as ações de uma equipa fizerem com que um jogo seja abandonado definitivamente, essa equipa perde o jogo por falta de comparência disciplinar. Não é um jogo suspenso, não é uma repetição, não é uma decisão de comitê. É derrota por castigo. Ponto final. A ligação entre esse incidente da AFCON e a nova regra do Mundial não é acidental. O IFAB respondia explicitamente aos dois acontecimentos, o incidente Prestiani-Vinícius e a saída de campo Marrocos-Senegal, quando desenhou a linguagem destas novas leis. Os dois incidentes tinham uma característica em comum: expuseram lacunas específicas no quadro disciplinar existente do futebol, que permitiam perturbações graves sem qualquer mecanismo limpo de punição. O desporto tinha crescido para uma escala e uma visibilidade em que essas lacunas já não eram aceitáveis, sobretudo a entrada de um campeonato do mundo organizado em 3 países e com uma audiência televisiva combinada esperada na ordem dos milhares de milhões. O que torna a dimensão política destas regras verdadeiramente interessante é que elas não foram aprovadas em silêncio. A unanimidade da votação do IFAB parece simples vista de fora, mas a conversa que antecedeu essa votação foi muito mais complicada. Há 4 associações membro com direito de voto no IFAB: a Federação Inglesa de Futebol, a Federação Escocesa, a Federação Galesa e a Federação Norte-Irlandesa, ao lado da FIFA, que controla efetivamente 4 votos em representação do resto do futebol mundial. Conseguir um acordo unânime significou navegar por divergências sérias sobre proporcionalidade, sobre se os cartões vermelhos eram a ferramenta certa e sobre se as regras eram suficientemente específicas para evitar consequências não intencionais. O facto de terem passado por unanimidade no fim reflete a seriedade com que o IFAB encarou o dano reputacional que o caso Prestiani tinha causado à credibilidade do futebol em matéria de racismo, e não apenas ao processo disciplinar. O próprio Gianni Infantino tem sido invulgarmente vocal na defesa de ambas as regras antes do torneio. Para um presidente da FIFA, cujo mandato não tem estado livre de controvérsias, a decisão de atribuir o Campeonato do Mundo de 2026 aos Estados Unidos, ao Canadá e ao México, o formato alargado a 48 equipas, o ruído de fundo persistente sobre governação e transparência financeira, as regras sobre o comportamento dos jogadores representam uma área em que Infantino conseguiu posicionar-se,
a si e a FIFA, como genuinamente progressistas no combate à discriminação. Se esse posicionamento é inteiramente sincero ou se também serve um objetivo estratégico de comunicação, é uma questão sobre a qual pessoas razoáveis podem discordar. Mas as regras são reais, estão em vigor e já produziram um cartão vermelho no quarto dia do torneio. Infantino também se mostrou publicamente entusiasmado com o formato alargado do Mundial a 48 equipas, que faz deste torneio o maior da história da competição. 48 nações, 16 grupos de 3, uma fase a eliminar mais extensa do que qualquer Mundial anterior. Antes do torneio, os críticos da expansão argumentavam que mais equipas significavam mais desequilíbrios, mais goleadas sem sentido na fase de grupos e uma diluição da qualidade que torna as fases finais de um Mundial Televisão verdadeiramente imperdível. Os defensores argumentavam que alargar o acesso a mais nações futebolísticas, especialmente em África, na Ásia e nas Américas, era um reconhecimento há muito devido de que o alcance global do desporto já tinha ultrapassado um modelo de 32 equipas concebido para outra era. O torneio ainda está nos primeiros dias, e esse debate vai continuar a desenrolar-se em cada jogo. Mas eis o que a primeira semana deste Mundial já demonstrou. As regras destinadas a mudar comportamentos estão a fazer exatamente aquilo que as regras tendem a fazer. Estão a gerar o seu primeiro incidente de grande visibilidade. Estão a produzir debate entre comentadores e adeptos sobre se a punição corresponde à infração. Estão a criar uma pressão que jogadores, treinadores e árbitros estão todos a gerir em tempo real, sem o luxo de um ensaio. Miguel Almiron foi expulso no quarto dia. Mais jogadores terão de navegar esse momento exato. O instinto de uma fração de segundo de tapar a boca, a memória muscular de um hábito que há 6 meses era completamente banal, durante todos os jogos que faltam. A máquina política que criou estas regras vai agora observar como elas se desenrolam. FIFA, IFAB, associações membro, televisões que levam o torneio a 1.000 milhões de ecrãs, todos estarão a medir o que acontece. Se a regra produzir outro cartão vermelho de alto impacto num jogo a eliminar, a conversa sobre proporcionalidade vai intensificar-se enormemente. Se uma equipa sair do campo em protesto em algum momento das fases finais do torneio, a disposição de derrota por abandono terá o seu primeiro teste real. Se as regras atravessarem o resto do torneio sem grandes incidentes, se os jogadores se adaptarem, se o hábito desaparecer, se ninguém voltar a tapar a boca durante uma confrontação, a FIFA declarará que as leis foram um sucesso e elas serão inscritas permanentemente no jogo. Há uma questão mais ampla por baixo de tudo isto que merece ser nomeada diretamente, porque liga estas regras específicas à conversa maior sobre o que é a FIFA e o que quer ser em 2026. Não estamos perante um organismo dirigente com uma reputação limpa. Os processos criminais, as condenações por corrupção, os escândalos de milhares de milhões de dólares que definiram a última década da FIFA não são história antiga. Estão na memória viva de qualquer adepto sério de futebol que esteja a ver este torneio. A organização passou anos a tratar o desporto mais popular do mundo como um veículo de enriquecimento pessoal numa escala verdadeiramente assombrosa. As reformas que se seguiram, as novas estruturas de conformidade, os comitês de ética, a mudança de liderança, tudo isso aconteceu sob enorme pressão externa, e o veredicto sobre se produziu uma instituição fundamentalmente diferente continua muito longe de estar fechado. As regras sobre o comportamento dos jogadores chegam a esse contexto. Quando a FIFA diz que quer erradicar o racismo do campo, quando fala em tolerância zero para a discriminação, quando apresenta um cartão vermelho direto por tapar a boca como prova de que o organismo dirigente leva estes valores a sério, falo a partir de uma posição em que a sua própria credibilidade institucional em matéria de ética é, para dizer o mínimo, complicada. Alguns críticos diriam que um desporto cujo organismo dirigente passou grande parte das últimas 2 décadas em tribunais federais tem autoridade limitada para dar lições aos jogadores sobre a conduta adequada em confrontações. Não é um argumento confortável, mas também não é injusto. O que parece genuinamente verdadeiro é que o incidente com Vinícius Júnior, qualquer que venha a ser a sua resolução jurídica final, tocou num nervo do futebol que ia muito além do debate habitual sobre racismo.
Vinícius tem sido um dos jogadores mais visados do futebol europeu há anos. Os abusos que sofreu, tanto no campo como nas bancadas, foram documentados com um detalhe extraordinário: o facto de um incidente específico, um incidente que gerou suspensões provisórias, uma investigação da UEFA e manchetes globais, ainda assim ter terminado sem um veredicto definitivo por causa de uma mão sobre uma boca, deixou muita gente dentro do futebol profundamente desconfortável. A resposta da FIFA e do IFAB, por mais contundente que seja, refletiu esse desconforto. Escolheram um padrão que sacrifica a nuance em nome da clareza, porque a nuance já tinha falhado. Gianluca Prestiani, por seu lado, afirmou publicamente que foi suspenso pela UEFA sem provas. A sua suspensão foi aplicada provisoriamente, falhou a segunda mão e o Real Madrid avançou. Não foi considerado culpado de nada. A investigação da UEFA continua aberta. Tem 20 anos. Se a lei que nasceu do seu caso acabará por ser considerada proporcional ao que realmente aconteceu em Lisboa numa noite de fevereiro, vai depender, em parte, das provas que a UEFA ainda tem guardadas e que não publicou. Essa incerteza é uma das características mais estranhas desta história. Uma regra que pode mudar o futebol de forma permanente foi escrita em resposta direta a um incidente cuja resolução continua pendente. A lei está agora plenamente em vigor. Foi aplicada ontem num jogo da fase de grupos em São Francisco, e o caso que a inspirou não tem veredicto final. O torneio continua. Ainda há semanas de jogos pela frente, eliminatórias para disputar, partidas a eliminar em que um único cartão vermelho no momento errado pode acabar com o sonho de um país por mais 4 anos. Os jogadores que estão a ajustar os hábitos no campo de treinos, a reprogramar reflexos construídos ao longo de carreiras inteiras num jogo em que tapar a boca era simplesmente algo que se fazia. São eles que carregam o peso de uma discussão política travada em salas de reunião no país de Gales e em Vancouver. O que fizerem no calor de uma confrontação, no meio de um jogo do Mundial visto por centenas de milhões de pessoas, decidirá se estas regras provaram o seu valor ou expuseram as suas próprias limitações. Até hoje, um jogador já aprendeu isso da forma mais difícil. O resto do mundo está ali a olhar para ver quem será o próximo.